E aí, galera, beleza? A gente vai falar hoje sobre perímetro. Na verdade, é uma relembrar, né? Vocês já estudaram sobre perímetro, tá certo? Então a gente vai dar uma retomadinha e fazer um exemplo bem legal aí, que talvez vocês não pensaram nisso ainda, né? Perímetro, o que que é? É a soma de todos os lados da figura. Lembrando que essa figura pode ter um monte de lados, como pode ter três, né? A mínima, a menor figura, né? Com menor quantidade de lados seria o triângulo, né? Essa figura pode ser, por exemplo, a planta da tua casa. Essa figura pode ser uma figura com um monte de ladinhos pequenininhos lá. Se falou perímetro, quer dizer, some todas as medidas dos lados, todas as medidas, né? Outra coisa que você não pode esquecer é que tem que ser apenas o contorno. Perímetro quer dizer contorno, né? O em volta. Não vale aqueles pedacinhos que está no meio, né? Dentro. Aí não vale, tá bom? Então, não esquecendo disso, vamos partir para alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu quero saber, deixa eu subir aqui um pouquinho, não esquece de anotar tudo, tá? Eu estou subindo aqui, mas eu quero que vocês anotem tudo, tá bem? Qualquer coisa, volta aí e anota. Se eu quero saber o perímetro desta figura, eu vou separar aqui, né? Porque nós temos dois exemplinhos aqui. Quero saber o perímetro dessa figura, desse retângulo ABCD, tá certo? Desse retângulo ABCD. Bom, primeira informação importante é que muitos esquecem que eu tenho que somar este lado também e este lado também. Mas ele fala assim, professor, mas aqui não tinha nenhuma medida, professor. Claro que tem, meus queridos. Se aqui é um retângulo, olha bem, geralmente ele tem isso aqui. Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é esse quadradinho com um pontinho? Ele significa um ângulo de 90 graus. E se todos esses vértices, esses cantinhos aqui são ângulos de 90 graus, esse carinha é um retângulo. Então quer dizer que a mesma medida aqui é aqui, a mesma medida que está aqui na altura é aqui também. Tá certo? Então vamos fazer isso aqui? Perímetro? Vai lá. Seria somar 5 mais o outro lá em cima que também é 5, mais este que é 3, mais este que é 3. Olha que fácil. Tranquilo? Soma tudo. Vai ficar 5 mais 5, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. Outra informação importante. Sempre que a gente fala em comprimento, que é o nosso assunto do momento, né? A gente fala em comprimento, a gente costuma dar uma unidade de medida. Lembra as unidades? Metro, centímetro, decímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro. Ó, gostei. Quase uma música, né? Como que eu sei qual é a minha informação, qual é a minha unidade? Geralmente está na própria medida ali, ou às vezes no enunciado do exercício, tá? Fica atento. Como aqui falou centímetro, eu tenho que responder. Perímetro é igual a 16 centímetros, tá bem? Se eu falar 16, fica meio vago. 16 o quê? 16 quilômetros, 16 metros, 16 palmos, 16 polegadas, né? Então fique atento com a unidade de medida. Vamos fazer esse triângulo aqui? Tem um triângulo ABC, né? E aí eu quero calcular o perímetro. Fácil, simples demais, né? Soma todos os lados. No caso, nós temos 3 lados. Vamos somar. 6 mais 5 mais 4. Perímetro vai dar 15, né? 15 centímetros. Se aqui fosse metros, você colocava metros. Se aqui fosse, sei lá, decâmetro, colocava decâmetros. Agora, presta atenção numa informação. Caso você precise calcular o perímetro, aqui esteja, por exemplo, em centímetro, aqui metro, aqui decâmetro, você não pode fazer direto, tá bem? Você só pode somar quando todos estiverem com a mesma unidade de medida. Ou seja, for tudo metros, ou for tudo decâmetros, ou for tudo centímetros. Ah, mas então, professor, se tiver com unidades diferentes, eu não somo. Claro, calma, você vai somar. Primeiro, fazendo a transformação, a mudança para todos da mesma unidade, tá bem? Vamos supor que você tivesse aqui, ó, centímetro, metro e decâmetro. Você escolhe, eu vou mudar tudo para metros. Então você muda o centímetro para metro, muda o decâmetro para metro também. Professor, eu esqueci como é que faz isso. Lembra daquela nossa tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro? E que quando você muda para a direita, a vírgula vai para a direita. Muda para a esquerda, a vírgula vai para a esquerda. Não esquece disso, tá bem? Então, se precisar, vocês sabem, só posso somar se for todos na mesma unidade de medida. Beleza? Vamos fazer um exemplo? Não esquece de anotar tudo aí, né? Galera, eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês porque é bem legal. Muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente quebra a cabeça, né? E fala assim, puxa vida, mas eu não consigo. Olha que legal este exemplo.
calcular o perímetro dessa figura. Mas aí quando a gente olha, você fala assim, nossa, mas não tem todas as informações que eu preciso, né? Por quê? Nós não falamos que o perímetro é o contorno, é somar todos os lados? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, eu só sei a medida deste lado que é 7 e deste lado que é 6. Eu não sei quanto mede esse pedacinho, nem este, nem este, nem este, nem este, nem este. Como então que eu vou fazer para calcular o perímetro? Eu preciso saber esse contorno, né? Aí você começa a arrancar os cabelos de raiva e fala assim, meu Deus, eu não sei isso, eu não sei. Mas calma lá, vou te dar uma ideia legal. Veja bem, se aqui embaixo, esse total aqui é 7, esse pedaço inteirão é 7, o que você acha de eu pegar esse pedacinho aqui e projetar ele aqui, ó, bem aqui? Concorda comigo que ele vai ficar exatamente esse pedacinho aqui? Da mesma forma, se eu pegar este carinha e projetar ele para cima, ele vai ficar exatamente aqui? O que você achou? Isso é verdade ou não? Concorda comigo? Né? A gente fez a projeção, pegou esse cara, jogou lá, pegou esse cara, jogou lá. Agora, concorda comigo que este pedaço aqui de cima é exatamente o mesmo tamanho deste? 7, né? 7 centímetros. Da mesma forma que eu pensei ali, eu posso pensar nesta lateral também. Ó, esse pedacinho já está aqui, né? Que tal eu pegar esse pedaço e projetar aqui? Ele não vai ficar exatamente aqui. Desculpa por não fazer com régua, tá? Exatamente aqui, ó. Esse tamanho é o mesmo desse, né? Eu só joguei essa parede pra cá, tá bem? Vou pegar esta paredinha aqui também e vou jogar pra lá, ó. Ela vai vir parar aqui. Tudo bem? Agora, vocês concordam que este pedacinho é exatamente igual, do mesmo tamanho que este? Então, aqui também vai ser 6. Professor, mas você deformou a figura? A gente só deslocou as paredes do lugar, tá bem? Mas a figura continua a mesma. O perímetro dessa figura que formou, parece um retângulo aqui, né? É exatamente o mesmo dessa que tá toda quebradinha. A gente só mudou de lugar. Por quê? Aí eu sei, então, ó. Na prática, a gente pode pensar assim. Esse pedaço, somado com esse, dá exatamente o 6 que tá aqui. Expiração inteira é 7, né? Então, quer dizer que se eu somar este pedaço com este pedaço com este pedaço, também vai dar 7. Desta forma, podemos calcular o perímetro. Perímetro é 7 mais 7 mais 6 mais 6. Vamos calcular. 7 mais 7, 14, mais 6 dá 20, mais 6 dá 26. 26 o quê? Centímetro. Não esquece que quando a gente fala em medidas, geralmente estamos usando uma unidade e precisamos escrever ela. No caso aqui, centímetros. Se fosse metros, 26 metros. Beleza? Ó, joião para vocês. Copia tudo aí, anota e vamos para o próximo assunto. Provavelmente vocês já ouviram isto, tá? Por exemplo, alguém fala assim, ó, meu terreno aqui que eu comprei, que eu tô comprando, que eu tô negociando, minha chácara, minha fazenda, sei lá, tem 300 km quadrados de área. Eu tô comprando uma área aí de 50 metros quadrados. Tô comprando um terreno de 500 metros quadrados. A sala da minha casa é de 5 metros quadrados. O meu quarto tem 12 metros quadrados. Já viram essas expressões? O que seria esse metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado? São medidas de unidades de área. Quando a gente fala de comprimento, a gente só fala metros, quilômetros, decímetros, centímetros. Só que quando nós estamos falando de área, tá bem? Quando nós falamos de área, a gente tem que usar sempre o ao quadrado. Não quer dizer que nós vamos elevar esse 30 ao quadrado, tá bem, galera? É só uma forma de escrever. Por quê? Deixa eu comentar com vocês aqui. Por que esse expoente 2 aqui? Por que esse quadrado, né? O que a gente fala de área? Ó, vou dar um exemplo muito simples aqui, ó. Se eu tiver aqui um quadradinho, vamos pegar um quadradinho aqui, ó. E eu falo de perímetro, eu estou falando do contorno. E o contorno é comprimento. Comprimento é uma dimensão. Uma dimensão. Quando a gente fala de área é esse preenchimento, esse espaço interno. E quando nós falamos de área, nós precisamos de duas dimensões. Nós precisamos de comprimento e nós precisamos de altura. Duas dimensões, expoente 2. Se nós falamos de comprimento, uma dimensão só, e aí seria o expoente 1. Mas lembra que o expoente 1 não precisa aparecer? Tudo bem? Então não esquece. Área quer dizer duas dimensões, então por isso tem que colocar ao quadrado. Não o número, galera. O centímetro, o metro, o decímetro,
A unidade tem que ser ao quadrado, beleza? Então, só alguns exemplos aqui, ó. 30 centímetros quadrados é uma medida de área. 60 metros quadrados, 5 quilômetros quadrados, 7 decâmetros quadrados. Tudo bem? São medidas de área, então não esquece de sempre usar ao quadrado, beleza? Bom, vamos lá. Vocês lembram que nós falamos de comprimento, de medidas, de unidades de comprimento, né? Quilômetro, decâmetro, metro, centímetros, né? E a gente fez algumas transformações, lembra? A gente tinha uma informação em metros e queríamos saber essa informação em centímetros, ou então nós tínhamos a informação em milímetros e queríamos saber em decímetros, lembra disso? Que a gente fazia aquelas transformaçõezinhas lá, vai para a direita, a vírgula vai para a direita. Se a gente for para a esquerda, a vírgula vai para a esquerda, não é mesmo? A ideia continua a mesma, porém vai ter um detalhe importante aqui. Primeiro, que a gente fala agora sobre área, medidas de área, então agora tudo está ao quadrado. Mas isso é bom, sabe por quê? Vai te lembrar de uma coisa. Lembra que quando nós falávamos de comprimento, essa mudança de comprimento para centímetro, de decímetro para milímetro, enfim, assim por diante, a gente mudava uma casa decimal, a cada casinha que a gente mudava aqui, agora não, agora serão duas casas decimais. Por isso esse 2 vai te ajudar a lembrar do 2, duas casas decimais. Agora cuidado, cada vez que você mudar uma casinha para a esquerda, você tem que mudar agora duas casas decimais para a esquerda. Se você mudar uma casinha para a direita, você tem que mudar duas casinhas decimais para a direita. Tá certo? Professor, mas se eu mudar duas casas aqui para a direita, você vai mudar 4 casas decimais. Para cada casinha, 2 casas decimais. Mais uma casinha, 2 casas decimais. Mais uma casinha, 2 casas decimais. Mais uma casinha, 2 casas decimais. E assim você vai embora. Tudo bem? Então, cada casinha aqui das unidades que nós mudarmos, a gente precisa mudar 2 casas decimais com a vírgula. Né? Lembra que é a vírgula que vai deslocar para a direita e para a esquerda. Vamos fazer um exemplo para ver se a gente consegue entender? Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Não esquece de anotar, tá? Esse quadrinho aqui, ó. Coloca lá, transformações em unidades de área, para você ver que tem o quadrado. Vai lembrar de 2 casinhas, tá bem? Vamos fazer um exemplo aqui. Primeiro esse exemplo de cima aqui, ó. Vamos lá. Escreva 0,0035 centímetros quadrados em decímetro quadrado. É uma transformação, né? Eu vou mudar de centímetro para decímetro. Lembra o que eu sempre falei? Olha aonde você está lá na nossa tabela e olha para onde você quer ir, para onde você precisa ir, tudo bem? Vamos nos localizar na reta? Então aqui, ó, centímetro, estamos aqui, né? Centímetro, estamos aqui. Queremos ir para decímetro, a gente vai para a esquerda, não é mesmo? Para a esquerda. Bom, se nós deslocamos para a esquerda, a vírgula também vai para a esquerda. Lembra que ela segue o mesmo sentido, tá bem? Agora, nós vamos mudar uma casinha aqui, então nós temos que mudar 2 casas decimais para a esquerda, tá certo? Vamos fazer isso? Eu vou reescrever esse número aqui, tá? 0035, a vírgula estava aqui, né? Então, ó, a vírgula estava aqui, tá certo? 2 casinhas, 1, 2. Viu que a gente mudou uma casinha sem nada? Então, um zerinho, né? A gente está, ó, a vírgula estava aqui, compare lá com o início, ó. Eu vou até colocar um pontinho. A vírgula estava aqui, tá certo? 2 casas para a esquerda. Lembrando, nós mudamos uma casinha de unidade, precisamos mudar 2 casas decimais. Então, agora a vírgula veio parar aqui. Não pode um número começar com vírgula 0. Então, a gente acrescenta um 0 à esquerda dele, tá? Aqui era onde a vírgula estava, né? Ela estava aqui, agora ela veio parar aqui. Vamos escrever, então, esse número finalizado, né? Esse monte de vírgula ali. O número vai ficar 0,000035, o que agora? Decímetros quadrados, tudo bem? Ó, então nós mudamos de centímetro para decímetro, né? De centímetro para decímetro, a gente foi uma casinha para a esquerda, tudo bem? Só que agora cada casinha quer dizer 2 casas decimais, então a gente mudou a vírgula que estava aqui, 2 casinhas para a esquerda, 1, 2, fechou. Beleza? Anota esse exemplo, vamos fazer mais um para finalizar. Vamos fazer esses 2 aqui para finalizar os exemplos, a ideia e o vídeo, tá bem? Ó, eu quero transformar 135 decâmetros quadrados e também o 0,012 centímetros quadrados, tudo para metro quadrado. Como o metro quadrado é muito usado, a gente vai transformar esses 2 para metros quadrados.
Vamos fazer um de cada vez, é claro. Vou escrever aqui, ó, 135 decâmetros quadrados, tá bem? Eu quero mudar para metro quadrado, né? Primeira coisa, então, eu tenho que achar onde eu estou para onde eu vou, né? Deixa eu voltar a tabelinha aqui. Opa, cadê você? Tá aqui. Eu quero ir de decâmetro para metro. Uma casinha para direita, né? Uma casinha para direita, beleza. Então vamos voltar lá. Uma casinha para direita, então tá fácil. Vou escrever o número 1, 3, 5. Reparem a vírgula, vou fazer de lápis, que daí depois a gente apaga e faz com a caneta, né? Tá aqui a vírgula, só vou recolocar, né? Lembra que o número que não tem vírgula, ele tá escondidinho no final? Tá aqui a vírgulazinha. Então, o que a gente quer fazer? Se a gente precisa mudar uma unidade para a direita, na verdade, cada unidade são 2 casas decimais agora. Lembra lá do quadrado? Ó, isso aqui vai te dar a dica, né, do quadrado. 2 casas decimais, vamos lá? 1, 2. A vírgula vem parar aqui. Bom, como a gente não pode deixar esse espaço vazio, completa com zeros, tá bem? A vírgula no final, lembra que não preciso deixar? Então, eu vou apagar ela, tá? Vou apagar essas vírgulazinhas aqui, só para não virar bagunça, né? Agora, pronto. Essa informação, a gente colocou ela em metros quadrados. Beleza? Vamos fazer isso com o outro ali? Ó, eu tenho 0,012 centímetros quadrados, tá bem? E quero escrever para metro quadrado. Vamos achar isso na nossa tabelinha? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Estamos aqui em centímetros quadrados, né? E queremos mudar para metro. Ó, 2 unidades para a esquerda, né? 2 unidades para a esquerda. Cada unidade que eu mudo são 2 casas decimais, né? Então vai dar agora 4 casas decimais para a esquerda. Beleza? Vamos escrever então este número primeiro. Eu vou pôr aqui, ó, 12, né? Só que agora a gente vai andar bastante casinhas, né? 4, vamos ver lá. Ó, estamos aqui, né? Vou colocar onde a gente estava para onde a gente vai parar. Então, 1, 2, 3, 4. Chegamos, tem que ser aqui, tá certo? Cada casinha vazia que eu andar, completa com zerinhos, não pode ficar sem. E à esquerda da vírgula sempre tem que ter alguém. Quem está ali? O zero. As demais vírgulas eu posso apagar, a gente só colocou para se localizar, né, galera? Só para a gente entender onde estava. Então, 0,012 centímetros quadrados quer dizer a mesma coisa que 0,0000012 metros quadrados. Viu que legal? O que mudou? A tabelinha continua tendo a mesma sequência. O que mudou aqui é que a gente está falando de área, então é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. E a cada unidade que eu mudo, tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente tem que mudar agora 2 casinhas decimais. Beleza? Deixa eu voltar aqui no exemplo. Copie, anote tudo, deixe bem bonitinho no seu caderno. E é isso. Valeu, galera. Obrigadão de se assistir até aqui e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.